Salve, rapaziada. Vamos lá, né? Ver aí a opinião dos caras do Energia 97, o Mana, Lelê, todo mundo que tá aí hoje. Que falar pra você, foi feio, foi feio, foi feio. O DJ ficou puto ontem, né? O DJ tava puto na entrevista coletiva. Todo Falou mundo ficou puto, mas... absurda a arbitragem da Dona Edina, né? Edna. Edna, velho. Eu sei, cara. Mas então, tava puto, o Corinthians ficou puto. Principalmente que depois que divulgaram o VAR, né, Lelê? Que disse que no VAR houve uma discussão entre o auxiliar, o cara do VAR e a Edna, que eles não sabiam se realmente tinha sido um tapa do Charles, né? Então vamos esclarecer. Mas isso já foi assim no Pra último gente- lance. Teve o do Martinez antes. Teve o do Martinez antes. Eu vi bem. Vamos lá, Lelê, você coloca na cronologia, porra. Não, primeiro assim, eu acho que a Edna, né, mano, ela já perdeu o controle do jogo desde o início. Uhum. Com 20 minutos do primeiro tempo já tava uma bagunça, os jogadores já estavam peitando ela, ninguém respeitava, porque assim, ela teve faltas, assim, muito claras que ela deixou de marcar, cartões que ela deixou de dar, então você vai perdendo o controle do jogo. O Sacha já tinha peitado ela, inclusive, que eu acho que um dos erros que ela cometeu na partida foi um absurdo ela não ter expulsado o Sacha, né? Ela expulsou o Martínez pelo segundo amarelo, tudo bem, né? Mas foi uma expulsão ali por segundo amarelo. Mas ela dá um amarelo pro Martínez num lance que Ridículo. é ridículo, é muito é minimalista perto do que o Sacha fez com ela, de peitar ela, e que se fosse qualquer árbitro que se preze, teria colocado pra rua, né? Então, assim, quando acontece o pênalti, que foi o primeiro lance, digamos assim, que algumas pessoas podem considerar polêmico, eu achei que foi pênalti, tá? Por quê? Porque foi um tranco nas costas, como a gente falou aqui do lance do Flamengo e São Paulo também. Então, assim, Eu achei que foi pênalti também. fugiu do ombro a ombro, né? O jogador já tava com costas, então ele acaba sendo prejudicado por conta disso. Achei pênalti, ok. E aí depois o Corinthians, né, tava já melhor na partida, conseguiu reequilibrar e tudo. No melhor momento do Corinthians na partida, acontece a expulsão do Martínez, né? Quando o Martínez toma esse amarelo, ela claramente não sabia que ele tinha amarelo. Ela só deu porque ela esqueceu. Tanto que ela dá o amarelo e não dá o vermelho. Ela achou que tava dando só o amarelo. Ela dá o amarelo pro Martins. Alguém avisou, Aí né? ela vai pro jogador do Bragantino amarelar ele também. Alguém avisa ela, né, que ele já tinha amarelo. Ela vai lá e expulsa ele. E assim, como a gente tava ali, né, ao vivo, no momento do jogo, é tudo muito rápido. A gente conhece o Martins, mano. Eu até fiquei pensando, pô, o Martins é meio desmiolado. Ele deve ter feito alguma coisa. Vamos ver o replay. E aí começou o lance no replay, a gente esperando pra ver o que o Martínez tinha feito. E eu tô esperando até agora, porque ele não fez nada. Né? Assim, foi uma discussão, um negócio besta de jogo que acontece com todo mundo ali, né, dentro da área ali, antes de uma cobrança e tal. Ela foi lá e amarelou o cara e deixou o Corinthians com um a menos, né, que é, de fato, assim, algo muito prejudicial para um jogo de futebol, ainda mais o jogo de futebol que tá cada vez mais físico hoje em dia. E aí, depois disso, se acabou, né, mano, o Corinthians. Então, assim, se bem que o Corinthians faz o gol ainda. Ainda assim, o Bragantino, ele tá tão ruim, tá numa fase tão ruim, que mesmo com um a menos, o Corinthians teve chance ainda, né? Foi Sim. ali. Só que chegou um dado momento ali, no finalzinho do jogo, já ninguém tinha mais perna, você com um a menos e tal. Pra mim, uma juvenada do Corinthians, o lance do gol inteiro, né? Porque o John chega ali na frente da área, ele vai e faz um levantamento, dá uma bola alçada na área, que não tinha que ter deixado ele levantar essa bola ali, mano. Tava desprotegida a área ali, que é o lugar do campo que mais tinha que ter alguém ali fechando pra não deixar ele levantar essa bola ali na área, no reta final do jogo, já nos acréscimos. E ele levanta com uma tranquilidade, ninguém chega nele ali, ninguém, né? Marcando o Pita, então, dentro da área, completamente sozinho. Cabeceou a queima-roupa ali com o Felipe Longo. Então, assim, Mas ali eu já acho que é a consequência, Lelê, Sim, porque exato. A esse gente tipo de vai cruzamento pra dentro da área é muito complicado se você deixa fazer. E quem cagou ali foi o Angileri. Essa porcaria aí também. No pênalti também, né? Então, o Angileri ele matou o jogo. Pra falar a verdade, Lelê, a gente vai falar da Edna um capítulo à parte, mas o principal responsável também pelo mau futebol do Corinthians chama-se Dorival Júnior. Quando esse bichado aí também desse Ranieri se machuca, porque te falar, o que esse cara tem de lesão muscular é absurdo. Esse cara mal joga, quando volta, arrebenta de novo.
E quando ele opta, Lele, em colocar o Angileri, ele muda o esquema tático do Corinthians e ele chama o Bragantino pra cima, porque o Angileri já é ruim de lateral. Ele jogando de zagueiro adaptado. E o Dorival, para de insistir com essa merda de 3 zagueiros, Dorival. Para de cagar desse jeito. É muita burrice, cara. É muita burrice. Ontem, Lele, ele tinha opções ali no banco. Ah, o Ranieri machucou. Eu achei que ele fosse colocar o Maicon. Ele Exato, ama o põe o Maicon que ele velho. ama. Sabe? Mantém a característica do time que tava jogando bem. Tava ok, o Corinthians tava controlando o jogo, Sombra. Tinha perdido aquele gol do Yuri Alberto que a gente tava aqui, a gente tinha falado. Teve um outro lance do Memphis. Mas pra mim o Dorival, ele erra feio. Mas complementa aí, Lele, que a gente ia Não, falar é que da assim, eu até comecei falando dessa questão da arbitragem, porque o Motinha puxou, né? Então a gente tava esclarecendo aí isso do Martins. Mas é óbvio, mano, que o Corinthians erra, né? E peca em vários momentos do jogo, que a gente também destacou na transmissão aqui do Energia em Campo. Pra mim, já começa, né? Quando, assim, o Corinthians estava bem no jogo quando o Ranieri sentiu. Eu sempre falo aqui, eu sempre bato nessa mesma tecla. A gente só tem o Ranieri que faz funcionar essa saída de bola, só. Se não tem o Ranieri pra fazer essa saída de bola, é um Deus nos acuda. Mas enfim, ele sente, tem que sair. Aí a mesma coisa que você falou aqui, a gente falou ontem também. A gente esperava o quê? Que ele fosse manter esse mesmo esquema, que é o que dá certo, porque eu também não gosto, eu acho que não funciona o Corinthians uns 3 zagueiros. Então a gente esperou que ele fosse colocar, né, mais um cara nesse meio de campo, pra continuar com o volume de jogo por ali. Ou o Maicon, o Carrilho, que tava no banco, enfim. Mas não, ele opta pelo Angileri, que pra mim fica completamente perdido como terceiro zagueiro. Já fez a burrada do pênalti, um pênalti infantil. E ele e o Bidu naquele lado esquerdo, fica os dois perdidos, um tomando o lugar do outro. Não funciona, mas enfim. Pra mim, primeiro erro, então, do Dorival aí na substituição. Depois vem o pênalti, que pra mim, pênalti. Aí, beleza, o Bragantino começou a ganhar o jogo nessa substituição. Passou a ter mais volume de jogo, teve umas chances, oportunidades. Mesmo assim, o Bragantino ainda pecava, porque é um time limitado lá na frente. Ele ficava com a bola e tal, não sei o quê, mas assim, não teve aquela chance perigosa que o Felipe Longo teve que, né, assim e tal. E aí, o Corinthians volta a depois a tomar o rumo ali, o controle do jogo. Aí, depois da expulsão, cagou. Mas eu vou discordar, Lele, quando você fala a Edna perdeu o controle do jogo com 20 minutos. Pra mim, ela nunca teve o controle do jogo. Essa mulher é horrorosa. Ela é horrorosa. Essa árbitra é uma porcaria, sempre velho. aí. E eu não sei, alguém fez essa benfeitoria pro futebol brasileiro de afastá-la, porque fazia um tempo que eu não via essa mulher em Ela campo tava na Série apitando. B, eu acho. E eu acho que ela não tem que estar na Série B também. Porque quando o pessoal fala, não tem que apitar a Série A, ela não pode apitar, ela é fora ruim. de série. Exato, porque, ô Sombra, ela compromete o trabalho de quem tá na Série B. Ela pode comprometer o trabalho de quem tá na Série C. E eu não acho que você tem que ridicularizar essas outras séries. Porque são clubes menores, claro, Competente mesmo. mas que estão buscando um lugar ao sol. O time que tá na Série C quer ir pra Série B, o time que Vai tá na ser Série B quer ir na prejudicado Série A. E eles não podem ser prejudicados porque essa mulher é muito ruim. E não é pelo fato de ser mulher, porque, por exemplo, Sombra, a Neuza Inês Bach, é Ótima. muito raro o VAR detectar um erro dela. Tipo, corrigir alguma Eu marcação não lembro dela. de um erro, mano. Porque, cara, ela tem um olho de águia. E Ela os tem um caras olho de águia. respeitam ela, porque ela tem Exato. postura também. E outra, Até Lele. porque ela não faz merda, né? Exato, porque o respeito não é porque ela é bonitinha. O respeito é porque os caras sabem que ela é uma baita de uma bandeira. Como ela é bonita, Ela é uma hein? baita de uma bandeira. Ela é bonita. Mas, cara, a Edna, Sombra, ela é horrorosa, velho. Ela é horrorosa. Mas A expulsão apitando do de Charles, feição, você fala. nas duas coisas, mas, por exemplo, a Edna, cara, ela como árbitra, Sombra, não dá, cara. É um absurdo de tão ruim. O lance do Charles, cara, é um bagulho escabroso, porque pra mim é pior do que o do Martinez. O negócio do Martinez, Lelê, de vez em quando o árbitro erra, não sabia que tinha amarelo, já dei, agora não tem como voltar atrás, eu vou manter a expulsão. Mas o lance do Charles, Sombra, ela tá próxima de uma suposta agressão, ela vê o que acontece. Ela viu que o cara simulou. Exato, Ela exato. até fez assim pro cara, tipo, não foi nada, não foi nada. E quem começa o lance, Sombra, é o John que empurra o Charles. E aí o Charles vai lá e revida, tipo, dando aquele bagulho. E ela deixa o jogo rolar, aí tem a Não, falta lá na frente. Começou com o Vanderlan se Sim. atirando. Naquele lance lá, e depois tem o desenrolar do O dos Charles fatos. deu um tranco, É porque o cara chutou a bola pra longe. Aí o Charles vai lá e dá um tranco. Dá um tranco. E aí depois aí chega o John e empurra o Charles. Aí o Charles vai lá e dá aquele Não, tabefe. O Charles parece que ele ia mergulhar numa piscina. Sim. O Charles não, o Vanderlan. Vanderlan. Aí o John foi simularam. tomar as dores, Sim. simulou que tomou uma agressão na E cara. primeiro ele empurra o Charles. Que aí, Sim. aí é que o Charles vai lá e dá aquela... Mas é que tá, Sombra, o grande detalhe é que a Edna tá do lado, ela tá chegando muito próximo do lance e ela vê toda a cena. Sim. E aí, de forma espantosa, ela deixa, tipo, o time inteiro se deslocar lá na frente, e a hora que tá todo mundo lá na frente, alguém deve ter falado alguma coisa pra ela, ó, o cara pegou mesmo aí, deu um tapa.
Mas o procedimento, Sombra, o que acontece? Alguém te comunicou no seu ouvido ali, no ponto, pegou o tapa. A primeira coisa é você ir até o vídeo e rever o lance. E você ter... Porque eu não vi a imagem na transmissão com esse tapa. Então, até então, não tem tapa. Se não tem a imagem da transmissão ou o próprio VAR, porque o VAR também não divulgou a imagem depois, você tem que manter a decisão que você viu ali dentro de campo. É verdade que o VAR chegou a falar, não tenho certeza? Sim. Então, Mas ele aí, fala. então tá fazendo o que aí? aí Não que tem tá. certeza se pegou, Mas, ele Sombra, fala o não tenho claramente. certeza, gente, o não tenho certeza Então volta a fita, é vê decisão de novo. campo. Não, mas é que tá, Portugal. Mantém-se a decisão de campo. É igual aquele lance, por exemplo, que a bola... Eu não sei se a bola entrou. Sabe, o Corinthians e Vitória. O Na goleiro linha. pegou na linha. A imagem não é conclusiva. A imagem é Mantém a decisão de campo. Mas- O lance do Verrete lá no jogo do Vasco lá. Eu acho Mas- que foi gol. Aí mantém a decisão de campo. Porém, eu só quero colocar aqui, Portugal, o quanto ela é fraca como árbitra. E ela desconhece essa regra. Porque Sombra, se o VAR falou alguma coisa pra ela, não é jogada, por exemplo, igual impedimento. Ou tá ou não tá, eu tô te falando o que é. Se é um lance de agressão, ela é obrigada a ir até o VAR e rever o lance ali no monitor. E ela não Ter viu. certeza. Mas, Exato, ela não viu. Maurício, o que E ela vai mais- lá e expulsa o O Charles. que mais irrita não é uma coisa do ser ou não ser ou não é. A postura dela é de uma empáfia, de uma arrogância. A postura dela no campo. É engraçado que quando o Um ar Sacha peitou profissional. ela ficou pianinha, né? Mas olha, Lê, O Corinthians ar foi- o dela Corinthians foi extremamente prejudicado O ar dela é um ar professoral, um ar que... Não, é isso que eu falei, pronto. E a maioria das vezes Ela é erra. muito ruim, velho. Eu lembro do primeiro erro dela do São Paulo e Novo Horizontino, Nossa, Novo Horizonte, nossa. que ali ela acabou com o jogo. Aí deram mais uma Mas chance. eles insistem. Aí errou de novo no jogo do Palmeiras. Rebentou com a Portuguesa uma vez no Não é Canindé. possível que a Ela situação arrebenta de sempre. ontem, isso não seja analisado. Pois é, mas é que Coloca tá, de ô volta, Sombra. A comissão de arbitragem, a própria CBF, Ela é padrinhada na ela FF. também é conivente com tudo que acontece. Porque vira e mexe a gente vê uma série de erros escabrosos de árbitros aí, e aí vem a CBF e fala, não, a conduta foi normal. Sabe, através de notinha. Aí quando tem que dar uma geladeira nesses caras aí que são ridículos, coloca, por exemplo, apitar 2 jogos da Série B, daqui a pouco tá na Série A de novo fazendo esse monte de cagada. Mas, ô, Então Maurício, essa mulher é muito você ruim, é um cara velho. que militou no Rio de Janeiro um tempo. Qualquer um Militei que não, fala só sobre... morei. Você Militou morou? o quê? Militei não, Ele morei. morou, ele morou lá. É, Militou, lacrador. trabalhou, É, trabalhou lá, militou lá, militante. trabalhou. Militou. O mano Trabalhou lá, militando. ele trabalhou lá. É. Você ouve falar do Wagner Hillway, qualquer um sabe que ele foi um dos piores árbitros da história do Rio de Janeiro. E hoje ele é premiado lá no VAR sentado com Tá a bunda direto lá. do VAR, mano. É péssimo. Ó, Tá direto. vamos falar umas Você foi coisas péssimo. importantes aqui. O presidente falou ontem, né? Entrevista, tava lá, né? Em Bragança, e falou. Primeiro ele falou do Depay, né? Que essa história do Depay, que o Corinthians Pai. pediu pra ele sair, não tem nada a ver, né? Isso é mentira. Ele falou o seguinte: Não pediu? não, o Corinthians não. Ele falou que partiu do próprio Depay. Duvido. Isso, palavras do presidente, eu tô falando que ele falou. Porque essa É. conversa, inclusive, que estava na ata da reunião do conselho, e ele tinha falado isso, que o Depay tinha se oferecido Sim, para pra deixar o hotel, É. né? E ele disse que se ele Porque quiser. pintaram informações aí dizendo, a galera perto do Depay fala que ele não vai sair de lá de jeito Sim, nenhum. Então. exato. Não, quem mandou essa informação foi a menina Lívia Camilo, acho Lívia que do UOL. Camilo, É. Não vai sair de jeito Tô nenhum. acabando com Então. por causa disso, né? E A que informação o dela, presidente mas- fala, até aceitaremos isso de bom grado, né? Que o Depay sabe da situação do Corinthians. Parece que ele falou que o Rosewood é muito escuro. Foi muito Não, escuro, eu não gosto. sabe o que eu fiquei sabendo? E- Tá muito Ele disse que ele viu, perigoso ali, disse que ele mano. viu o apartamento do mano, falou, eu quero igual esse. Não, Não ele, quero achou, Hollywood, não. ele já achou o chefe de cozinha, o chefe que Ele tem chefe, né? exatamente. Exclusivo. É um chefe exclusivo para penthouse dele. É, seguranças. Exatamente, mas talvez ele queira um francês, esse é britânico. Ah, coisa então, assim. A equipe dele é grande, viu? Ele tem guardas. Também garantiu, uma das outras coisas que ele falou, garantiu o soldado ano que vem, né? E garantiu também o Dorival ano que vem. Nada vai mudar nesse sentido. Garantido, Isso Dorival. aí, Chupa, gente, mano. desculpa, mas isso aí... Garantiu, aí- Dorival. Quantas vezes a gente viu um dirigente garantir um técnico e na semana seguinte o técnico É. ser demitido? Ainda mais se Então, perder a Copa do Brasil e Mas tomar pra um cacete. falar um negócio desse é que realmente existem tranquilo. rumores, né? Se não ganha a Copa do Brasil, Exato. tá tudo desgarantido. E outra, eu vou falar, esse tio Paulo aí, o Osmar Stabile, esse cara é extremamente pressionado, Sombra. Amanhã Foi os caras começam a conselheiro. fazer Aperta aí, ele, né? os caras começam a apertar, pô, que esse cara não dá mais, etc e tal. Por que você acha, por exemplo, que falam que o Fabinho Soldado tá correndo risco? Não tá correndo risco. Porque dentro do elenco, Motinha, os jogadores gostam dele. E o André Jorge, o médico que saiu do Corinthians agora, inclusive, ele ratificou isso daí, Lelê. Ele falou, pô, o Fabinho é um baita cara legal, se as coisas estão dando certo, é por causa dele também. Mas aí o que acontece? Tem muita gente, inclusive conselheiros, que querem quer o aquele lugar cargo dele, que o futebol dá holofote,
E aí os caras ficam pressionando, aí liga pra aquele cara da mídia, que é o repórter amigo, ó, o Fabinho tá correndo risco. Aí você vai lá e cai na do cara, sem perguntar pra jogador e quem tá dentro de campo, Daí e os caras golpe, começam né? a jogar Fala isso um daí. negócio, né? Porque Tem hora isso que daí, ó. começa a plantar notícia de que o Fabinho isso, o Fabinho aquilo, o Fabinho trata mal não sei quem, Sim. o Fabinho... E aí começa a virar uma bola de neve, porque aquele cara que tem preguiça de ligar, viu que o outro repercutiu, já começa a comentar também em cima, e aí começa a desandar o caldo. Mas com relação a isso, Motinha, não banca o que esse cara escreve, não. Porque o Osmar Stabile, o apelido dele lá dentro é Fantoche, não é por acaso. Mas só pra falar com relação aos jogadores aí que o Corinthians perdeu pra partida contra o Ceará, Lele, o Corinthians ele vai com o meio de campo aí totalmente remendado. Tem Ranieri, 2 expulsos, ó. Virila. Os dois ali que foram expulsos, o Martinez e o Charles, estão fora. O Ranieri possivelmente é fora também E por o causa da Garro lesão também. na coxa. Joelho direito, o Garro. O Garro ainda não tá certo, Vai Motinha, ser apesar dele ter reavaliado, feito. Fazer exame. Apesar dele ter feito aí gelo na hora que ele saiu, mas o Carrillo é um cara que também tomou o terceiro amarelo. Ou seja, o Corinthians tem 2 caras expulsos ali, o Martinez e o Charles que estão fora. O Ranieri possivelmente por causa de lesão na coxa. mas E tem o Carrillo Bidon, tomou o terceiro amarelo. Mas tem O o meio Bidon. campo deve ser Maicon, Bidon, Rian e talvez o Garro. Se o Garro Talvez. puder jogar. Talvez o Vai Garro. ser reavaliado, né? Então. E o peso aí, né, mano, que não prejudicou só pra esse jogo contra o Bragantino. Além de tudo, você prejudica o time ainda Vamos, pra Ceará. próxima rodada. E nesse ponto aí, nesse ponto eu concordo com a Lelê, quando ela falou o Coronado ia fazer falta nessa rodada. É verdade. Não. Os 2 milhões Ai, por mês, acabou, né? pelo amor de Deus. É isso. Muito bom, mas vamos botar alegria no ar. Ah, cadê? Ah. Vai pro inferno. Curica! Eu deixei o microfone fechado aqui, pelo amor de Deus, velho. Aprendendo, estamos aprendendo. É. Mas então, ela expulsou o Charles sem ter a certeza se ele realmente deu o tapa ou não. Aí tem gente que vai falar, mas tem aqui o lance, não sei o que lá, que foi filmado por outra câmera de outra pessoa. Isso não importa, porque o que importa é as imagens que eles têm no VAR, e eles não têm uma imagem conclusiva no VAR. Então deveria ser mantida a decisão de campo. A questão do Sacha eu falei também no outro vídeo, mas vou falar de novo. É absurdo. Ele literalmente peita ela uma vez, ela não, dá uma recuada. Na outra ele peita ela de novo, ela põe a mão no bolso para pegar o cartão vermelho. E pipoca também, pelo amor de Deus, é impressionante. Impressionante, cara, impressionante. É igual o Mano falou, a questão aí é se impor fazendo um bom trabalho. Se o juiz, se o árbitro, bandeirinha, o quarto árbitro, o VAR, faz o trabalho certo, não tem jogador metendo louco nele. Não tem treinador, não tem diretor de futebol, não tem dono de clube, não tem presidente de clube, não tem ninguém que vai falar porque o cara tá fazendo certo. Mas ele não é o caso dela e de muitos outros por aí. A questão do pênalti do Anrileri, o cara que falar que não foi pênalti, falar pra vocês, não tem como. Tem que deixar o clubismo de lado, tem hora, e analisar o que é realmente o que é. Não só no clubismo. Foi pênalti, é ombro nas costas. Se fosse contra o Corinthians, a gente ia estar querendo pênalti. Então tem que aceitar. Foi pênalti. Eu não acho que a Lelê chegou a falar uma hora, na hora que saiu o Martins acabou. Eu não acho que acabou. Eu acho que o que estragou foi o Dorival, que também não tem pulso firme, permitir que o filho dele influenciasse ele a colocar o Anrileri. Ele não ia colocar o Anrileri. Certeza que ele não ia colocar o Anrileri. Tanto que eu falei no outro vídeo, vou falar pra vocês de novo. Se vocês analisarem certinho, vai ver que na hora que toma o segundo gol, na hora que ele faz o pênalti, o Dorival fica maluco.
Na hora que toma o segundo gol, ele pega o filho dele pelo pescoço, assim, ó, tá ligado, mano? Ah, então bagunça em tudo quanto é lugar. E aí vem falar que tá todo mundo garantido. O Fabinho Soldado, eu concordo. Apesar de também ter feito algumas negociações que não foram o melhor, mas o jogador gosta dele, ele aparentemente blinda o clube, então não deve tirar ele, eu acho, a não ser que tenha alguém muito melhor. Agora o Dorival eu não acho que deve ficar nem se ele ganhar a Copa do Brasil. Nem se ele ganhar, por mim tinha que mandar embora. Mas aí cada um, né? Fala pra mim aí o que vocês acham, deixa aí nos comentários pra mim responder no próximo vídeo, tá bom? Saber qual que é a opinião de vocês acham que só ficou na conta da Edna? Se não, o Dorival tem culpa, o jogador tem culpa, pra gente poder debater no próximo vídeo aí, porque eu trago os comentários do vídeo no próximo, tá bom? Do vídeo anterior. Vamos ver, né? Como vai ser esse time agora todo rementado. O Garra a gente já sabe que o joelho é meia vida. Então, vamos aguardar para ver o que vai ser contra o Ceará. Demorou, rapaziada? Fica com Deus todo mundo. Deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho. E vamos que vamos. Fica com Deus e até mais.